Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentar, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este é o episódio Textura, Rotina e Autonomia, TEA e a terapia ocupacional nas dificuldades alimentares. E hoje com a gente uma participação super especial da terapeuta ocupacional Ana Dorian, sócia e fundadora da Ciranda, que vai conversar com a gente. Ana, já agradecemos muito a tua participação, estamos ansiosos para te ouvir, ansiosos para compartilhar, fazer trocas, então seja muito bem-vinda se tu quiser te apresentar. É uma alegria muito grande te ter aqui com a gente hoje. Muito obrigada, também estou muito feliz de estar aqui com vocês e grata pelo convite. Vai ser um imenso prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Então, como tu falasse, eu sou sócia fundadora da Ciranda Espaço Terapêutico, que está aí há um tempinho funcionando. Tenho a formação em certificação em integração sensorial de Aires, né? E espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Muito bem, Com muito certeza. E a obrigada por gente estar está aqui. muito animada, porque a gente vem aí falando, né, numa sequência do mês de abril, estamos aí num mês de conscientização do Uhum. TEA e é uma realidade assim que vem aparecendo, talvez esteja ficando mais evidente. O que a gente vem discutindo muito é as crianças que chegam com dificuldade alimentar e já têm o diagnóstico, ou crianças que chegam com dificuldade alimentar e começam a investigar e apresentam o diagnóstico, mas que um fator não é associado sempre ao outro, né? Não é toda criança TEA que vai Uhum. ter dificuldade alimentar e não é toda criança com dificuldade alimentar que está dentro do quadro de TEA. Então, a ideia é a gente poder conversar sobre isso e entender um pouco como que a terapia ocupacional, qual é o trabalho da terapia ocupacional, como que a terapia ocupacional trabalha junto, se a gente pensar nas questões de terapia de alimentação, né? Nós, enquanto fonos, a gente trabalha, fala muito da posição de terapeuta alimentar, mas com background de fono, né? Então, vai ser muito legal a gente poder te ouvir hoje e pensar nesses aspectos, enfim, que envolvem a alimentação, as questões sensoriais, as questões de vida diária, atividade de vida diária, enfim, tudo isso. Sim. Eu acho bem importante a gente falar sobre a TO na alimentação e como tu falasse, na questão do próprio transtorno do espectro autista, nem toda pessoa com um transtorno apresenta disfunção de integração sensorial, assim como nem toda disfunção de integração sensorial tem a ver com o transtorno, né? Acho que mesmo a mesma fala que tu trouxesse. Mas a alimentação, ela é uma atividade complexa, muito complexa, e que envolve autonomia, que envolve componentes, que envolvem desempenho, e o TO, ele tem essa função, trabalhar em cima do desempenho ocupacional relacionado a tal atividade. Então, quando a gente tem uma pessoa com dificuldade, em alimentação, a gente tem que fazer toda essa investigação, assim, a partir da queixa, assim. O que que envolve a alimentação? Se é uma dificuldade no processo da alimentação, se é uma dificuldade na ingestão dos alimentos, se é uma dificuldade na questão de coordenação motora, enfim, não é só apenas o sensorial que envolve a alimentação e que envolve a terapia ocupacional, né? Quando a gente fala em alimentação, a gente tem que pensar em contexto familiar, como que é organizado essa rotina com a criança, se a criança tem estrutura e base sensorial organizada para poder realizar essa atividade. Então, é complexa e envolve uma investigação bem minuciosa, né? De contexto, de estrutura, de processo neurológico, enfim, tudo que envolve. A gente fala bastante a frase que comer é uma explosão sensorial, né? E que começa desde lá intraútero. E aí o que é para nós a gente está nessa área já de alimentação, até a gente acaba às vezes olhando para o sensorial mais do que para comportamento, por exemplo, e que em outras linhas de tratamento se olha às vezes muito mais para comportamento. Uhum. E aí a gente pensa justamente nisso, porque no início o que acontece é o que se inicia é sensorial, né, para o desenvolvimento da criança. Mas depois existem vários outros fatores que vão influenciar essa
complexidade que tem de influências para alimentação, que às vezes faz ser tão complicado entender qual é o ponto principal para aquela criança, para aquela família, né? Não sendo específico de um ou de outro. Dos encaminhamentos que tu recebe, das crianças que tu recebe, tu nota uma demanda maior para uma coisa ou outra, ou é mesclado entre todas essas influências, assim? O que que eu percebo, assim, que é muito difícil de isolar uma queixa ao sensorial, ou uma queixa só ao comportamento, ou uma queixa ao contexto, assim. A alimentação, como eu estava falando, envolve todo esse complexo de componentes, né? E que envolve contexto, que envolve informação, que envolve processamento, que envolve estruturação, que envolve tudo isso. Então, muitas vezes a causa até iniciou por uma sensação não organizada, né? Mas que gerou tal comportamento que hoje a família não consegue mais redirecionar esse comportamento, enfim, e acaba ficando até num processo cíclico, né? A criança não come porque talvez iniciou por um incômodo sensorial que não necessariamente é uma disfunção, né? Talvez um incômodo gerou isso, às vezes, em casos de alergia, a gente sabe o quanto que essa criança pode ter passado por experiência de dor, né? E o quanto isso gerou trauma nessa criança, mas ela tem o registro que essa sensação não foi boa, então ela acaba evitando de experimentar outras sensações via oral, ou enfim, essas sensações que passam, enfim, pelo trato digestivo Uhum, e tudo que causa de resposta a isso, e ela vai criando essa memória, e aí a família acaba deixando de ofertar muitas vezes os alimentos, porque sabe o quanto é demasiado empenho que tem que se ter, né, para que essa criança não, para que não seja um momento estressante, né, nesse momento de alimentar a criança, enfim, né? E uhum, às vezes a família muitas vezes quer sanar esse momento porque fica angustiado que a criança vai passar fome, enfim, e acaba cedendo muitas vezes para o conforto da criança, que muitas vezes, às vezes é uma madeira, né, que é um leite. uhum, E aí a gente acaba tendo uma diminuição de repertório alimentar É o que a gente e costuma, quando a gente fala das práticas contraprodutivas, né, Ana? A família começa, às vezes a gente tá. Tu deu o exemplo da família ir para um caminho mais fácil, por exemplo, dar somente o que a criança aceita. Mas a gente pensa Uhum, naquele lado também, onde a família começa a associar com pressão, começa a fazer chantagens, a persuadir a criança a comer, porque a família também tem uma angústia muito grande que essa criança coma. E a gente vem falando muito uhum, sobre essas questões do trauma, e eu acho que isso é muito importante tu trazer em vários aspectos. Para nós, enquanto terapeutas, entendermos a importância de cuidarmos muito das nossas orientações e das nossas intervenções, porque a gente está lidando com uma criança e com uma família que tem um histórico. O que que aconteceu com essa criança? O que que aconteceu com essa família do ponto de vista de intervenção? E aí, se a gente pensa numa população que já tem um diagnóstico de TEA, essas crianças muitas vezes fazem inúmeras terapias. Às vezes a gente vai uhum, ser o primeiro terapeuta ou o segundo, mas muitas vezes elas já passaram por um monte de terapeutas. uhum, Então, quais são as experiências e as memórias que essas crianças estão construindo e o que essa família está construindo e esperando do processo de terapia alimentar? Então, uma criança com uhum, TEA, a gente tem aí um espectro, uma variação ampla de prevalência, né? Mas existem estudos que sugerem até 90% das crianças com TEA vão apresentar alguma questão de dificuldade alimentar. E aí, quando a gente está falando de dificuldade alimentar, nem sempre vai ser um diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico, a gente pode estar falando de um quadro de uma outra dificuldade de alimentação ou um quadro com uma uhum, seletividade maior. A gente pode ter uma criança com maior seletividade. Pode, mas com o distúrbio, com o diagnóstico que a gente tem hoje do distúrbio alimentar pediátrico, a gente vai sempre entender, será que se enquadra dentro do diagnóstico ou será que não, né? E aí, pensando em tudo isso, quanto que essa criança está sendo exposta, quantos processos avaliativos, quantos processos interventivos? E aí eu volto, talvez agora eu dei uma escapada, mas eu volto para as questões dentro da terapia, quando a gente vai escolher a estratégia que vai usar.
A Ana falou, né? A gente Uhum. fala, comer é uma explosão sensorial. E aí vem essa ideia de que tem que ter sempre estímulos sensoriais dentro da terapia. Uhum. Será que tem que ter sempre estímulos sensoriais? Será que Até é sempre porque uma questão sensorial? Até porque, se for uma questão sensorial, né, e aí vai depender muito de uma avaliação de um terapeuta ocupacional, Uhum. dentro de um processo de certificação de integração sensorial de áreas que investiga, né, que investiga os sistemas sensoriais, o processamento dos sistemas sensoriais, porque se de fato a criança apresentar uma hipótese diagnóstica para uma disfunção de integração sensorial a nível de modulação, vai ser preciso um cuidado de como que essa criança vai ter que ser exposta a essas texturas, né? É importantíssimo que a gente tenha cuidado de como que a gente vai ofertar essas texturas, por exemplo, dentro de uma terapia de intervenção alimentar. Por exemplo, se uma criança tiver uma hipótese diagnóstica para uma reatividade tátil, porque como ela tem o limiar neurológico dela tá alto, ela tem um nível de alerta alto, ela vai estar ansiosa, ela vai estar ativando o sistema de luta ou fuga. Então, ela vai fazer o evitamento dessas texturas. Então, é importantíssimo dentro, quem trabalha com a investigação, com a intervenção em terapia alimentar, ter acesso a uma investigação de processamento sensorial, porque vai poder trazer ou não essa informação para o profissional de se ele pode ou não ofertar essas texturas ou não, se é o momento certo. Uhum. Porque dependendo da situação, a gente a gente não vai ficar a vida toda não ofertando a textura para a criança, mas a gente precisa ter o acompanhamento dentro do processo da terapia ocupacional com a intervenção utilizando-se da abordagem da integração sensorial para organizar esse alerta dessa criança para ele poder ficar mais organizado, de reduzir os desconfortos táteis, por exemplo, e ele conseguir permitir, então, esse acesso a essas informações táteis chegar até ele, e ele consiga modular e processar, e, enfim, integrar as sensações para poder se utilizar dessa informação tátil, né, por exemplo. Uhum. Eu acho, E eu ia comentar uma coisa rapidinho desse ponto, né, que tu tá trazendo. A gente recebeu, e eu conto isso várias vezes, porque a Anima, que agora é Anima, mas há anos atrás não era, a gente começou a trabalhar juntas e a montar curso por uma situação que estava se repetindo alguns anos atrás. Talvez hoje isso esteja diferente, talvez não, não sei. Mas alguns anos atrás a gente recebeu vários profissionais que queriam fazer trocas sobre como tratar a dificuldade alimentar. E o que mais uhum, aparecia era eles dizendo. Eu tenho uma piscina de bolinha no consultório. Eu tenho bolinhas de gel, balanço, e eu tenho, enfim, recursos que a gente sabe que são recursos sensoriais, porque são infinitos recursos sensoriais. Tem infinitos recursos sensoriais. uhum. E aí a questão é, eles diziam, tá, mas eu tenho isso, eu tô usando isso, eu tô brincando com comida dentro da piscina de bolinha. Mas pra que tu tem uma piscina de bolinha? Qual é? Ah, porque eu vi que quando a TO trabalha as questões de alimentação, precisa ter trabalhar questões sensoriais. E isso pegou a gente de um jeito muito grande, tanto que todo o processo que a gente começou a construir a partir daí surgiram de questões e casos específicos até de colegas que trocavam e falavam isso, né? Então, eu acho que isso que tu tá falando é muito importante. Quem faz avaliação de integração sensorial, me corrija se eu estiver errada, mas quem faz avaliação de integração sensorial, quem faz avaliação de perfil sensorial é o terapeuta ocupacional. Quem Com trabalha com certeza. terapia de alimentação tem que ter uma ideia, uma noção de como as coisas funcionam. Precisam ter terapeutas, mas fonoaudiólogo não faz terapia de integração sensorial. Eu acho que dentro de uma, quando a criança inicia a intervenção, que ela está dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho super importante todos os profissionais estarem atentos ao desenvolvimento e às queixas que essa criança apresenta, assim. Uhum. Mas também tomar o cuidado de saber até onde vai o meu saber e até onde começa o saber do outro, né? Então, por exemplo, eu tenho um olhar atento a que tem uma criança que pode estar, né, apresentando dificuldades sensoriais, dificuldades em processar essas informações sensoriais, não significa que eu tenho que apresentar sensações para ela.
Porque existe todo um raciocínio clínico envolver primeiro, né, uma avaliação para se identificar o porquê que tem esses incômodos sensoriais. Uhum. Segundo, tem todo um raciocínio clínico envolvido dentro da intervenção de integração sensorial, de AIRES, né? Então, uma criança que apresenta resposta e apresenta reatividade tátil, hiperreatividade tátil, né? Não consegue modular essa resposta tátil, a gente não começa inserindo textura, por exemplo, né? E dentro da própria resposta tá, de hiperreatividade tátil, a gente tem que avaliar se essa criança, por exemplo, processa a informação tátil da mesma forma a nível de cabeça e a nível de corpo, porque são duas vias de resposta. Informação. Os receptores táteis a nível de cabeça é uma via e a nível de corpo são outra via, né? Então, não se processa. Tem criança, por exemplo, que apresenta baixa percepção tátil a nível de corpo e hiperreatividade a nível de cabeça. Eu acho Então, que teve um caso exatamente assim que a TO, uma TO que eu tava trabalhando num caso, falou: eu avaliei e os pais chegaram dizendo, ele é hiper reativo a tudo. Se encosta, ele é hiper reativo. E ela foi avaliar ele, ela disse: não, ele é hiporreativo e ele tem uma reatividade momentânea na questão alimentar. Mas no resto do corpinho dele, todos os outros testes que ela, que eu não sei quais são exatamente, mas ela falou, fiz uhum. testes assim no corpo, ele não, ele estava hiporresponsível aos estímulos, mas ele tinha uma reação reativa no momento da refeição, na alimentação por outra via, então outra questão que eu acho. Eu acho que é mais ou menos o exemplo do que tu tá falando, né? Pode ser, Falou. porque o processamento do sistema tátil, ele se dá por essas duas vias, né? É. Então, a nível de cabeça, eu tenho uma resposta e a nível de corpo, eu tenho outras respostas. Às vezes, a criança, ela toca no alimento, ela experimenta o alimento ou a textura, né? Vamos falar de textura, é melhor. Ela toca, eu aceito textura molhada, textura porosa, textura líquida, textura melequinha, espuma, moeba, a nível de mão, pés, barriga, tronco, mas quando chega na face, né, evita. E aí tem outro ponto que a gente considera dentro da investigação, através da abordagem da integração sensorial, de que nunca é isolado, por exemplo, a queixa só alimentar. Uhum. Normalmente é uma criança que não topa escovar os dentes, que tem muita resistência a escovar os dentes, que não aceita usar acessórios na cabeça, que tem dificuldade para cortar cabelo, que tem dificuldade para pentear o cabelo, para usar prendedorzinho, spray, gel, enfim, até escovar o cabelo. Então a gente acaba juntando, fazendo um juntamento, né? Não sei se a gente pode falar desse jeito. Agrupamento? É. Agrupamento, a gente faz um agrupamento de queixas e a partir disso a gente consegue pensar numa hipótese diagnóstica. Uhum. E o sensorial não é só a nível de modulação, a gente também tem as informações sensoriais a nível de discriminação. Então, além de eu modular essa informação sensorial, eu preciso perceber e discriminar o que que eu faço com essa informação. E muitas vezes a criança até ela consegue modular, mas ela não sabe o que que ela faz com aquela informação sensorial. Ela não sabe como organizar essa informação sensorial. E aí vem os famosos casos de dispraxia. E assim como acontece, a gente também encontra dispraxia para alimentação. A criança muitas vezes ela consegue executar o ato motor para comer bolacha, mas ela não consegue pensar num ato motor novo, porque ela precisa ter uma nova ideia de como organizar a mastigação para comer uma carne, que precisa ter muito mais recurso proprioceptivo, né? Então, toda ação nova gera uma praxis, e se eu não sou apresentada a novos elementos, eu não vou ter novas ideias de como executar esses atos motores, né? E nem vou ter como registrar e perceber e executar de fato essa experimentação, enfim. Sim. Só que para isso acontecer, esse alimento precisa chegar até a criança. E muitas vezes o que que a gente percebe é que esse alimento nem chega até a criança.
ou se chega só dentro do processo de intervenção mesmo. E a gente sabe que para um ato motor ficar qualificado, a gente precisa estar sendo exposto várias vezes, né? Uhum. Tu vai falar, Ana? Eu ia comentar, não sei se o que tu vai comentar, mas eu ia comentar a primeira coisa tá aí todas as razões, algumas do porquê a gente não pode não ter uma TO junto no caso. Tem muitas vezes que não se tem como ter, mas aí a gente procura as amigas, as conhecidas, faz supervisão com uma TO e fala, ó, tem um caso, eu não sou TO, mas o que que eu faço com esse caso para não fazer errado? Porque na alimentação, às vezes é melhor não ter a terapia e não expor a texturas do que expor errado, porque vai piorar o caso, Uhum. né? Então, primeiro esse alerta, faça teu comentário, depois eu falo as outras coisas. Não, continua, continua, vai que eu vou Eu chegar. queria comentar isso de, tipo, ter essa parceria com a TO é muito bom pra gente não sair fazendo o que a gente entende ou acha que é uma exposição, uma estimulação sensorial. Ah, fono não pode fazer integração, mas pode fazer uma estimulação sensorial. Sim, se a minha TO parceira me diz, ele tá super bem com essa textura, ele se organiza na bola e nesse lugar, eu vou poder reproduzir naquele momento se a TO me orientou. Mas eu não vou fazer sozinha e pensar isso sozinha como fono. E a outra coisa que eu tava pensando é um exemplo para isso que tu disse também, que é uma criança que eu não via há um tempo e vi agora quando eu estava no Brasil. E a primeira vez que chegou para mim era mastigação, porque para fono acaba chegando mastigação, que nem para vocês chega Uhum. sensorial só, sem pensar em todas essas complexidades e pontos do sensorial que tu tá explicando agora aqui, né? E Uhum. aí eu disse, nossa, mas essa criança nem olha, nem nada. Tá, é TEA. Daí foi todo um processo agora, 5 anos depois. Vi eles de novo e ele tava assim, a mãe tava, olha, eu queria muito que ele mastigasse, ele ainda não tá conseguindo sair do que ele come, que é arroz, feijão, bota na boca e ele meio que engole aquilo. E aí, quando tem um pedaço Uhum. maior e para, ele não sabe o que fazer com aquele pedaço. E aí, é exatamente esse exemplo que você deu agora, que às vezes, pelo sensorial e aprender a função, um novo movimento de praxis, não consegue. Então, um pedaço da batata foi assim no céu da boca. Quem tá no vídeo vai enxergar eu mostrando, mas foi no céu da boca, ele já teve um gag enorme e ele ficou assim. Ele não sabia mexer a língua para tirar dali, ele não sabia botar o dedo para tirar dali, ele só teve um movimento de gag, uma náusea e ficou parado. Em outro momento fui treinar com ele, eu tô olhando se tem alguma coisa que eu posso pegar pra mostrar. Fui treinar de colocar aqui e vamos colocar do lado e morder pra ver se eu conseguia mostrar pra ele aonde começar aquela função do movimento de morder e sentir a pressão do que é morder, porque ele não tem que fazer essa função. Ele toma leite e a Uhum. papa do arroz e feijão. Aí eu botei Uhum. é tipo a ponteira do Z Vibe e ele fez assim Uhum. olhando por, tipo, neurônio espelho e modelo, né? Ele Uhum. colocou e aí Modelo. ele fez e largou. Pra quem não tá vendo no vídeo, ele colocou dentro da boca, entre os dentes e, tipo, levou um susto, abriu as mãos e largou tudo. Quase como um reflexo, mas também, tipo, eu não sei o que fazer, sendo que era só morder e tirar. Uhum. E aí eu lembrei desse exemplo exato pra encaixar, pra quem tá ouvindo também ter uma ideia do que seria não tem a praxis pra fazer aquilo que é de pouco diferente, É. mas come certas E, coisas, né? e o que que é a praxis, né, Ana? Eu vou só explicar o que que é a praxis também para quem não tem o É, conhecimento. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. A praxis é tudo que a gente vem a fazer, tudo que a gente vem a precisar a fazer. Então, a praxis envolve três processos. O primeiro é a ideação, o segundo é planejamento motor e o terceiro é execução da tarefa, enfim, execução da ação, né? Não necessariamente precisa ser nessa ordem acontece o processo da praxis, né? Muitas vezes a criança tem ali o repertório de planejamento motor, mas ela não, ela aprende aquele ato motor, mas ela não consegue ter novas ideias de como organizar para novos atos motores. Então, a praxis, ela tem um componente cognitivo e motor, né? Ela exige componente cognitivo e componente motor, e ela exige todo esse planejamento, essa ideia e essa execução. Então, se eu tô acostumado a sentir só uma sensação na minha boca, eu dou conta só daquela sensação e daquela organização, daquela praxis, né? A partir do momento que eu recebo uma nova informação, eu tenho que ter uma nova ideia, eu tenho que acessar a memória, eu tenho que acessar
tenho que acessar informação, planejamento, enfim. E tu Então, comentou antes, um parênteses, tu comentou antes que eles procuram o mais fácil, né? Antes da gente começar a gravar, tu falou que às sim, vezes é mais fácil fazer o que já se conhece, então a criança vai pela via mais fácil, porque ela na consegue. Às verdade, o vezes ser isso nem é uma humano. rigidez, né? É um É, não saber o que fazer. o ser humano sempre vai buscar o jeito mais fácil de se fazer, né? Sempre que ela que tiver menos gasto energético, a gente vai buscar isso aí. E as crianças também vão buscar o que dá menos trabalho para elas se organizarem, né? E uma criança que acaba só recebendo, só recebendo, só recebendo e não é convocada a ter novas experiências, acaba também que fica. Aí a gente tem que entender se a criança não teve oportunidade de vivências ou se a criança de fato tem dificuldade de praxis, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer. Por isso que eu digo assim. Quando a gente pensa numa atividade de vida diária, como alimentação, que envolve tantos sistemas, que envolve tantos contextos, que envolve tantas estruturas, não tem como a gente isolar e pensar só numa causa de problema, sabe? Uhum. Então a gente tem que fazer toda essa investigação com família, com escola, com a própria criança, com quem está atendendo, se percebe as mesmas demandas, né? Uma lista de Eu coisas e tava, pessoas. antes, quando eu ia interromper a Ana, que eu falei que eu tava assim, tipo, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Porque isso tudo que tu tá falando de praxis, a gente repete muito a gente fala muito, reproduz muito uma fala que a alimentação é uma habilidade aprendida. E aí a gente fala que essa habilidade aprendida não é só do ponto de vista motor oral, e é porque também é do ponto de vista social. Mas se a gente está pensando nessa habilidade de aprendizado, uma criança que não consegue fazer um planejamento motor para uma consistência diferente, para um alimento diferente, a gente precisa ensinar ela a fazer e a gente precisa ensinar ela a lidar com o novo. Então, como fazer uma resolução de problema? E essa resolução de Uhum, problema, ela não vai ser única e isoladamente no momento da refeição. Porque como é que essa criança resolve problema em outros momentos? E aí o que eu acho que é importante a gente trazer para cá é, dentro, a gente discute muito da terapia, a terapia ocupacional, a gente fala muito da importância de ter uma avaliação de integração sensorial para entender se realmente é uma questão, como que vai organizar, como que vai intervir, como que vai associar. Mas existe um outro aspecto muito importante, eu vou trazer de novo o diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico, porque um dos fatores associados é a habilidade de alimentação. E dentro dessa habilidade de alimentação está o quê? Atividades de vida diária. Estão movimentos uhum, básicos que essa criança precisa fazer. Ela consegue levar a colher até a boca? Ela consegue uhum, segurar um copo? Ela consegue levar esse copo até a boca? Como é que é a autonomia dela? Como é que ela funciona? Como é que é o funcionamento dela nesses momentos? E aí eu acho que a gente precisa ampliar a lente quando a gente vai fazer as discussões, porque assim como às vezes eu sinto as pessoas querendo saber qual é o próximo alimento que a criança vai comer. Tá, qual alimento então eu mostro? Como vai, para que lado a gente vai? Qual vai ser a expansão do cardápio que a gente vai fazer? As pessoas têm uma ânsia, a família muitas vezes tem uma ânsia de saber qual alimento que a criança vai comer, ou qual alimento que eu trago na semana que vem. Os terapeutas têm essa ânsia também. Eu vejo que às vezes quando a gente vai discutir as questões com a TO, muitas vezes a gente fica, tá, qual é o aspecto sensorial ou qual é o ponto sensorial que a gente tem que olhar? E aí tem uma desorganização que chega antes das questões sensoriais, ou uma falta de habilidade em questões que repercutem nas questões sensoriais, sim, mas eu acho que a gente tem que olhar, é o anterior a isso também, né? Então, a importância de olhar toda essa criança, todo esse centro de desenvolvimento, todo esse serzinho em todas as suas habilidades, em todas as suas uhum. funções, né? A gente costuma fazer o perfil de desempenho ocupacional dessa criança. Dentro do processo da entrevista, existe o perfil do desempenho ocupacional dessa criança. Como que ela desempenha as suas atividades, né? O que que ela já desempenha, o que que ela precisa de ajuda, como que ela funciona, onde é que está a dificuldade maior. Então, normalmente, nunca é só a alimentação que tá sendo investigado, né? É, a gente encontra crianças com autonomia, com muito suporte, né? Então, crianças que acabam
muitas vezes não tendo oportunidade de executarem a sua autonomia e não são convocadas de fato para exercerem a sua autonomia, né? Então, bem como tu falou, eu preciso pensar nesse centro de desenvolvimento da criança, porque a criança, antes de conseguir, para poder se alimentar, ela precisa sentar, precisa parar esse corpo. Isso é uma criança que não consegue parar o corpo, né? Isso é uma Exato. criança que não consegue nem controlar a cabeça. Quem dirá abrir a boca, fazer esse motor fino oral para mastigar, para deglutir, para, enfim, todo esse envolvimento todo esse planejamento motor fino que envolve, todo esse feedback fino que envolve a mastigação. De tu identificar que ficou uma carne presa no meio do dente e saber que aquilo ali está incomodando. Então, olha o refinamento dessa informação que precisa se ter, né? Imagina. Uhum. E a gente tem que pensar nessa base dessa estrutura. Eu gosto muito daquela ilustração daquela pirâmide do desenvolvimento, que é do William, e agora A eu não vou gente saber falar coloca o nome. no nosso curso, tem essa pirâmide, né? A gente fala, essa pirâmide é das TOs, mas a gente traz e explica. É das TOs. As Mas é que TOs explicam essa, muito melhor e sabem muito mais, mas é uma pirâmide importante. é uma pirâmide importante porque ela ilustra bem como se dá o processo de desenvolvimento infantil, né? A criança, ela tem os tijolinhos que são a base, que são de fato a base sensorial. Então, ela precisa estar com os sistemas com uma boa integração, com um bom processamento sensorial, porque isso vai começar a organizar o refinamento para as outras habilidades, né? Então, eu preciso ter um sistema vestibular funcionando bem, um sistema tátil funcionando bem, um sistema proprioceptivo funcionando bem, um interoceptivo funcionando bem, porque tem esse sistema que às vezes, muitas vezes é desconhecido, né? Que é o sistema interoceptivo, que é o sistema que nos dá informação dos órgãos, das vísceras, né? Então, além de toda essa complexidade de organizar o corpo, de organizar o contexto, a criança tem que entender quando está com fome e quando não está com fome, se está satisfeita, se não está satisfeita, Uhum. né? Então, assim, estendendo um pouco, eu sei que o foco aqui é alimentação, mas outro papo que dá muito pano para manga é o desfraude, que envolve essa complexidade que é a alimentação também. Então, esses processos básicos de vida, que é se alimentar, que o autocuidado, envolve essa base sensorial e é preciso desse refinamento dessas habilidades para que a gente, de fato, consiga ter uma qualificação de movimento, de consciência corporal, de controle postural, de integração bilateral, que é todos os produtos que a gente vem a desempenhar dentro da abordagem da integração sensorial. Muitas vezes os pais perguntam: ah, mas ele vai lá na TO só para se balançar. Mas é que não é só se balançar, né? É organizar todo esse sistema vestibular proprioceptivo para dar conta de se organizar, informar esse corpo de como ele se organizar fora disso, Uhum. né? A gente trabalhar e qualificar essas habilidades. Então, às vezes, sim, é preciso só balançar a criança. Adriane, eu quero perguntar uma coisa sobre interocepção, porque não é uma coisa que se fala tanto, e acho que é uma coisa que está muito ligada ao trauma interno que tem relação com a alimentação, que a gente comenta tanto, mas que não é tão palpável, porque que trauma? A criança tinha só a PLV, ela não teve trauma, ela não engasgou com a comida, porque quando se fala em trauma, as famílias ou os profissionais pensam em algo físico externo muito grande, né? Tipo, foi entubado Uhum, na anel, Isso são traumas físicos, mas físicos mais externos e que visíveis ao adulto ao redor. Mas, e aí, essas questões que são doloridas internamente, como uma alergia, como uma constipação, como coisas que a gente não vê, porque tá dentro, e que a criança também não tem tanta consciência de esse desconforto é exatamente nesse ponto por essa razão, e esse desconforto vai ficar gravado como uma memória negativa. Isso tá dentro todo dessa parte, né? Dessa interocepção, dessa percepção interna que a criança tem. sim, toda informação que vem de dentro, que é interoceptiva, eu preciso ter o fora para entender o dentro Tá. primeiro. Então,
Se eu não tiver uma boa consciência de corpo minimamente, como é que eu vou identificar que eu tô com dor de cabeça? Porque eu nem sei onde que tá a minha cabeça. Como é que eu vou saber que eu tô com dor de cabeça? Se eu não sei onde que tá a minha barriga, como é que eu vou entender onde que tá a barriga e como é que é a dor na barriga? E existem diversas formas de dor, né? De incômodo. Então, por exemplo, quando a gente está com o abdômen mais inflado, mais ele emaciado por conta de gases, é uma dor. Uma cólica intestinal é outra dor, e isso é a percepção, é a discriminação da sensação. Então, não envolve, eu não preciso só saber o que que é uma dor, mas identificar que dor que é essa, né? Ter a discriminação de entender o que é isso. E a criança não vai ter isso com facilidade, né? Precisa de muita informação para isso e muita organização de aprendizado, né? Porque é esse refinamento que a gente fala. Uhum. É para eu conseguir comer, cortar um alimento com garfo e faca, por exemplo. Eu preciso ter todo esse refinamento de uma mão segura uma coisa, uma mão instrumentalista com outra, uma corta, outra faz o uso cooperativo da mão, uma apoia, a outra faz o movimento, integração bilateral. Como é que eu faço todo esse ajuste? E como é que eu me mantenho sentado na cadeira e não me decaio, enfim. Bom, a gente começou esse episódio falando das questões de TEA, né? E a gente nem chegou especificamente na parte TEA. E eu acho que isso é o mais legal, porque todas as informações que tu trouxe, Ana, são informações valiosíssimas para a gente conseguir fazer uma das coisas mais importantes, que é o raciocínio clínico. Independente do diagnóstico da criança, independente, a gente sabe que vão ter características, vão ter peculiaridades, vão ter funcionamentos específicos, muitas vezes, para uma população ou outra, cuidados que a gente tem que ter. Mas as informações que tu tá trazendo pra gente ajudam a gente nesse raciocínio clínico e principalmente nesse olhar individualizado, que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa receber uma criança e não tratar ela porque ela tem TEA. A gente precisa entender qual é a dificuldade dela. Onde ela precisa de atenção? Quem precisa dar essa atenção? Será que a prioridade é uma fonoaudiologia? Será que a prioridade precisa de um olhar para a terapia ocupacional primeiro, para as questões sensoriais ou para as questões de atividade de vida diária? Precisa de um olhar para a psicopedagogia, porque às vezes tem uma questão de habilidade de aprendizado que precisa ser olhada antes de entrar em outras questões. É uma questão nutricional, enfim, aí se encaminha para a equipe multi e aí a gente pensa, porque a gente tem esse domínio, a gente tem ferramenta para analisar essa criança com um olhar individualizado. E quando a gente fala muito da terapia de alimentação responsiva, e dentro da terapia da alimentação Uhum. responsiva, um desses valores da terapia de alimentação responsiva é o holismo, que é poder olhar essa criança no todo e nesse plano individualizado. Então eu vou poder programar, eu vou desenhar o objetivo, eu vou desenhar, a gente vai entender. E é o que tu falou do exemplo antes do balanço. Ai, parece que vai na TO só para balançar. Qual é o objetivo terapêutico? E aí alinhar esses objetivos terapêuticos com a equipe. E aí a gente tem uma criança que tem resultados muito grandes que não vão ser, e talvez a gente esteja sendo repetitivos, mas não é só brincar com o alimento. Assim como dizem, né, leva na TO para balançar, dizem, vou levar lá na fono de alimentação e ela vai brincar com o alimento e a criança vai comer. Qual é o Uhum, propósito de brincar, entre aspas, com esse alimento? Tem um brincar? Tem. Se estamos trabalhando com crianças, tem que ser lúdico. Mas tem que ter um uhum. propósito por detrás, tem que ter um objetivo por detrás disso, né? Uhum. E além de ter objetivo, né, através, enfim, de uma avaliação, eu acho que a gente também tem que começar a olhar para o que é a queixa. Porque o que é queixa para mim, como profissional, muitas vezes não é queixa para a família, Verdade. né? Então, eu acho super importante também a gente falar sobre isso, sabe? É, existe, como tu falaste do diagnóstico, existe muitas pessoas dentro do transtorno do espectro autista que sim apresentam disfunção de integração sensorial. Hoje aí tem uma porcentagem de 90%. Mas não significa que todas vão ser, e a gente tem que fazer de fato a investigação e entender quais são essas disfunções, para poder saber organizar um raciocínio clínico
e através das queixas que vierem vindas da família, a gente trabalhar num plano terapêutico. Porque muitas vezes eu posso elencar que é importante para uma criança se alimentar sozinha, levar o alimento para a boca sozinha, mas talvez para aquela família isso não é a queixa. Uhum. Talvez a queixa só seja tirar o distrator e a criança parar sentada na mesa, sabe? Eu acho que a gente tem que considerar o que que vem de queixa, porque quando a família nos contrata o nosso serviço, acho que a gente tem que validar esse desejo da família. Porque é a Sim. partir do desejo que essa família vai apresentar que a gente vai conseguir, de fato, enlaçar essa família. Porque o que não for desejo da família, o que não for queixa para a família, não vai fazer sentido, não vai trazer significado para aquela. Por mais que a gente elenca muitas vezes que seja importante para aquela criança, né? Se vestir sozinha, escovar seu dente sozinha. Mas se isso não for uma queixa que a família traz, não faz sentido. Uhum. Que é Então, ali. muitas vezes, assim. Então, muitas vezes, a alimentação, às vezes, nem aparece dentro da minha intervenção, porque não é uma queixa. Porque para eles, para a família ainda está muito difícil mexer nisso, talvez, ou ver que isso é uma queixa, né? Tá Uhum. tão instalado que a criança mama porque ela é criança, porque ela é bebê, porque ela é pequena, tá tão instalado esse comportamento dentro do funcionamento da família que a família não elenca como queixa. E aí a terapeuta que vai lá e vai dizer, não, vocês têm que tirar a mamadeira dessa criança porque isso não tá fazendo bem para ele. Não Sim. posso, eu Validar. não tenho. O que eu posso trazer é meu papel como responsável, né? Responsabilizar o que eu entendo, de desenvolvimento infantil, né? Elencar, ó, talvez seja importante em algum momento vocês pararem e pensarem sobre isso. Será que não é o momento de mexer nisso? Será que é importante vocês mexerem nisso? Como que a gente vai mexer nisso? Vamos investigar o porquê que isso acontece, né? Eu acho que quando a gente trata pessoas com dificuldades, a primeira coisa que a gente tem que ter, e é algo que tu falasse, Bibi, que é sobre a singularidade, além da singularidade, o cuidado. Como cuidar dessa criança? Como olhar para essa criança, né? Dentro do que a criança precisa e dentro do que a família precisa. Perfeito. Eu tava lembrando, enquanto tu tava falando, no curso que a gente dá, tem uma parte a parte de avaliação, ela começa. É, o primeiro, a primeira parte do módulo, a gente montou uma pirâmide invertida sobre o processo de anamnese e de avaliação, porque a gente chama ela de pirâmide invertida justamente porque o ponto é para a gente começar olhando para a queixa, porque as pessoas querem começar fazendo protocolo, querem começar fazendo todas as perguntas possíveis para chegar na queixa. E a gente vem e propõe, não, vamos pensar para queixa. E aí tu estava falando, né, de olhar para queixa, entender, será que é uma questão, será que não é? E aí é muito difícil desvincular isso da ideia do poder compartilhado dentro da terapia, né? Da ideia de quando a gente desenvolveu a ferramenta para usar os valores da terapia de alimentação responsiva, a gente desenvolveu uma ferramenta prática para usar com a família. Como que a gente pensa nesses objetivos, como que a gente favorece como que a gente ajuda a família a entender na prática como fazer as orientações, como fazer o que precisa. Porque é isso, tem um desejo da família de estar ali, por algum motivo essa família tá. Às vezes o engajamento é muito baixo. Às vezes o engajamento é muito alto. Uhum, Então, assim, a gente não vai. E não é linear, tem altos e baixos para todas as famílias, porque a vida tem altos e baixos o tempo inteiro. E a gente tem que considerar isso dentro do processo de intervenção. E aí eu acho que tem um fator que é bem importante a gente citar, especificamente aqui falando da população com TEA, que são os fatores de estresse. A gente falou antes, uhum, né? Essa criança passa por diversas avaliações, processos, investigações. E essa família? E todo esse diagnóstico e toda essa carga, quem dá conta? Hoje a gente já uhum, tem estudos que falam que as mães de crianças com TEA têm um nível de estresse muito maior.
E aí, brincando, né? Que precisa de estudo para dizer isso, né? Teve uma mãe uma vez que disse: precisa de estudo para dizer isso. Mas a gente tem isso documentado, porque muitas vezes isso é negligenciado. E aí vem um outro ponto, que daí também é pano para outra manga, uma discussão, um podcast, uma outra coisa, que é a gente falar: criar um filho é uma responsabilidade muito grande, é uma carga muito grande. Agora, criar um filho que precisa de acompanhamento, precisa de orientações, a gente tem que se colocar nesse lugar de terapeuta e pensar que nós não somos o único terapeuta que estamos orientando essa família. Então a Uhum. gente tem que saber ouvir o que essa família está dizendo e a gente tem que estar numa posição de ouvinte para entender como os outros profissionais estão trabalhando. E, quando necessário, poder dizer para a família que a gente não concorda e vai ter que se retirar do caso, porque isso acontece. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente entender que nós temos uma linha de trabalho que às vezes não vai dar conta. E aí a gente vai ficar dando orientação e aí não vai não vai evoluir. Ou a gente precisa entender que, enquanto profissional, eu tenho que sentar e estar disponível para conversar e trocar com outros profissionais. Vamos todos falar a mesma língua? Nem sempre. E podemos aprender, podemos buscar um equilíbrio para o melhor da criança e da família. E às Uhum. vezes a gente vê na prática que essa família ela tem uma organização de terapia e o terapeuta daí eu tô falando da posição de terapeuta de alimentação. O terapeuta de alimentação entrou num caso onde essa criança já está há muitos anos com toda aquela equipe. A gente vai ouvir, a gente vai entender. Às vezes a abordagem que a gente faz vai surtir um efeito porque também estamos acostumados a trabalhar com uma equipe muito diferente. Então, trazer isso para a discussão eu acho que é muito importante quando a gente está falando de equipe multi também, e pensando no fator de estresse e de carga de orientação que essa família também está recebendo. Ana, tem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente pensar. Sei que a gente já está assim, se encaminhando mais para o final, que a gente conversou sobre vários aspectos, mas tem algo que a gente fala muito dentro do processo, tanto de planejamento de terapia, quando a gente orienta para a família, é, a importância de apoio visual para as crianças com TEA. Se a gente pensar nessa perspectiva do apoio visual, muitas vezes, eu, Viviana, por exemplo, eu gosto de dar, orientar a família a ter um apoio visual, porque isso dá uma noção do que vai acontecer. Então, me dá uma ideia de início, meio e fim, me dá uma ideia de previsibilidade, a criança consegue entender o que que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, e isso consegue, muitas vezes, ajuda a criança a se organizar dentro da terapia. Como que tu, do ponto de vista da terapia ocupacional, enxerga o benefício, né? O porquê usar esse apoio visual? Muitas vezes a gente fala em nível de linguagem, de comunicação, a importância de trazer para o concreto a linguagem que é tão abstrata. Do ponto de Uhum. vista da terapia ocupacional, como que tu vê, o uso desses recursos, né? Não sei se faz sentido a pergunta, mas... Fez sentido, e eu concordo contigo quando tu fala em abstração, porque quando eu penso em praxis, eu preciso de uma ideia. E muitas vezes a criança não tem essa ideia, ela não consegue ter essa ideia de como planejar, de como executar, como ter essa ação, né? E então eu acredito, gosto também de utilizar desse recurso e dessa ferramenta, desse recurso, por conta de que favorece esse planejamento do que a criança precisa, de como a criança se organiza e o que vem depois. Então ela não precisa muitas vezes resgatar e ter uma ideia nova de como, se organizar diante de uma atividade. Mas aí eu acho importante, e aí vem as peculiaridades, né? Porque, por exemplo, como é que eu desempenharia a praxis diante de uma atividade de vida diária com o uso de uma rotina visual? Tô lá, fui no banheiro, escovar meu dente, né? Preciso pegar a escova, preciso pegar o creme dental, preciso colocar na escova, eu ligo a torneira e não tem água. Como é que eu vou resolver Resolução do esse problema. problema, né? Como que eu vou escovar meu dente se não tem água na torneira? Aí é nesse momento que eu trago a informação de praxis, que eu tenho uma ideia como que eu vou resolver e desempenhar sem escovar. Ah, vou para outra torneira.
Ah, vou numa outra torneira, pego um copo d'água, escovo meu dente mesmo não tendo copo d'água. Então, é aí que entra a praxis. E por isso é tão importante a gente trabalhar sempre com essas crianças, a gente ter o apoio da rotina visual, mas não se manter muito tempo do mesmo jeito. Poder gerenciar e favorecer algumas situações como essa para que ela tenha que se resolver e pensar como que ela pode se organizar se isso acontecer, Resolução de né? problema, Resolução de problema. A que é o que a resolução de gente. problema A resolução de problema tem sim ligação com com a ideação na praxis, porque eu preciso ter memória de trabalho, eu preciso ter memória sensorial, eu preciso ter memória cognitiva de como que eu vou organizar para planejar e depois de fato executar essa ação motora, né? Então a praxis está sim ligada a isso e eu gosto dessa ferramenta, mas eu pensaria em sempre dar a possibilidade também de ter algumas situações dentro dessas tão, né, sequenciadas, enfim, de ter algumas provocações, né? Para poder lidar com essas diferenças quando acontece na vida Sim, real, né? sim, No sim, episódio anterior, sim. a Mafê trouxe, que é a fonoaudióloga que a gente conversou, trouxe até um exemplo de uma criança que ela foi na padaria e que ele tinha levado um dinheiro e que ele ia comprar aquele bolinho. E aí ele chegou lá e viu Pãozinho. que queria mais. Não, o que que era? Pão? Era pão. Pão. E aí ele queria mais uma coisa. E aí ele olhou e aí ele começou a se desorganizar. E ela não entendeu por quê. Até que ela conseguiu. Ele era verbal, então ela conseguiu parar e conversar com ele. E ele disse. É porque, no ouvido dela, é porque eu trouxe dinheiro para o pão e eu não vou ter dinheiro para outra coisa que eu quero também. Então ele não conseguiu, aconteceu uma situação em que não era exatamente como ele tinha pensado, porque ele pensou, eu tenho esse dinheiro, esse pão, aí chegou lá e não ia dar. Então ela ajudou ele a pensar o que que poderia ser feito e ofereceu, né, e resolveram, mas isso já ia desorganizar ele já não ia querer comprar o pão, ele já ia querer ir embora da padaria, ele não ia querer ficar ali. Ele já tava assim, tipo, vamos embora. Não ia fazer mais nada, sabe? Então, acho que esse é um bom exemplo Sim, também e de. aí a gente esbarra na tal rigidez cognitiva ou da inflexibilidade cognitiva, né? Que muitas vezes sim, é uma característica, enfim, é um aspecto que se considera dentro do transtorno do TEA, né? Crianças Uhum. mais inflexíveis. Então, quanto mais a gente conseguir promover situações que a criança precisa se deparar com resolução de problemas, mais a gente vai estar conseguindo estimular essa flexibilidade cognitiva. E acredito que para alimentação isso precisa estar muito solúvel, assim, porque precisa ter muita flexibilidade cognitiva para se experimentar na alimentação, né? Porque, É, enfim, envolve tantas informações e uma delas é aceitar esse novo, né? sim, E estar Então, preparado para lidar com o que não é o que eu estava esperando, né? Eu acho que isso é uma coisa que dentro uhum, da terapia, num determinado estágio, é quando a gente consegue muitas vezes mostrar para a criança como resolver isso. Então eu pedi um arroz branco e o arroz veio com um pedacinho de temperinho verde em cima. Como que eu resolvo isso? Eu deixo de comer o arroz, eu empurro o sim, bol e saio, ou eu posso tirar isso para uma área longe de mim, né? Eu vou fazer um gancho rapidinho com essas questões das imagens. Não tenho especialização na área de linguagem, mas sou fonoaudióloga de formação. Então, eu acho muito importante a gente trazer uma reflexão sobre o uso de uma ferramenta. O uso de uma ferramenta em diferentes contextos é a mesma ferramenta. Eu posso ter a mesma carta, eu posso ter o mesmo desenho, eu posso ter a mesma figura sendo usado por diferentes profissionais, com objetivos específicos e objetivos diferentes. Porque eu posso usar essa carta, por exemplo, para trabalhar uma narrativa, eu posso usar essa carta como sendo a comunicação alternativa e aumentativa de uma criança. E eu posso usar essa carta como parte de um repertório de organização e planejamento de uma sessão.
Então, a gente tem a mesma ferramenta. Eu acho que isso é importante a gente pensar, se a gente pensar na quantidade infinita de recursos que estão disponíveis hoje. A gente tem Uhum, acesso a infinitos recursos, desde customizar um alimento até recurso sensorial, né, Ana? Então, para a gente tomar muito cuidado e entender por que que a gente está usando, qual é o meu objetivo, e se o outro profissional está usando, qual é o objetivo dele? Faz sentido? Não faz? Né? uhum, Tu tá falando uma coisa muito importante. O excesso de previsibilidade também pode ser um problema. Porque senão a criança, no momento em que saiu do controle dela, isso pode gerar uma ansiedade tão grande que ela não dá conta. O estado de alerta dela vai ser tão grande que ela não dá conta. Então, a gente fala do TEA, a gente fala da importância da rotina, da previsibilidade. Isso, de uma maneira geral, é muito importante para todas as crianças, é importante para a estrutura e organização de famílias. Mas é importante que a gente também possa mensurar, né? Onde é que a gente vai entrar, como que a gente vai fazer. E aí a gente vai voltar para a fala do início, do meio, de que a gente tem que olhar para essa criança de uma maneira individualizada. E a gente tem que tratar ela e da melhor intervir. maneira e Inter. intervir de uma maneira individualizada e Uhum. pensar nela de uma maneira individualizada. Inadi. Então, É, né? é a gente não entrar em rigidez também, né? Isso a gente comentou, agora eu não lembro nem onde. Se foi no anterior ou Acho que foi. foi Eu num não. grupo de estudo. Mas é o quanto a gente, né, que trabalha com criança, mas daí eu falo, a gente fala da perspectiva de terapia alimentar e tal, é o quanto a gente tem que ser flexível. Porque às vezes é os pais que falam, não, ela só aceita essa batata com essa gordura desse jeito, cortada dessa forma. E é só isso, eu vou pôr só assim. Aí a rigidez tá na pessoa que tá colocando. A gente, como terapeuta, não, eu vou tentar ser 100% ultra dessa forma sempre, aí a gente não dá oportunidade. Então, tipo, sim, a criança é mais confortável com essa batata, dessa gordura, mas eu vou ter outras duas ali do lado, mas eu vou ter, se a criança tolerar, né? Eu vou pensar em como acrescentar outra coisa, eu vou pensar numa variação pra gente não ficar rígida junto, né? Pra gente não deixar de Uhum. dar oportunidade e exposição. E por isso vou fazer propaganda. Vou fazer. É por isso que é tão importante a gente conversar com outros colegas. E a gente vê isso dentro do grupo de estudo. É. Hoje a gente tem dois grupos que acontecem em datas separadas, né? E os casos, quando alguém está apresentando, a outra pessoa vem e diz: Ah, eu tenho um caso muito parecido. E aí começa a discutir e se dá conta de que o que uma faz às vezes é mudar o utensílio, às vezes é mudar a sequência dos eventos. Tem uma resposta diferente. Então, essa coisa de da gente não ter rigidez enquanto terapeuta e também da gente saber dar um passo para trás e olhar de fora para repensar o cenário, para repensar. E muitas vezes sozinho é muito difícil. É. Então, conversar com outros colegas, não está disponível para fazer o grupo de estudo, não tem interesse, não quer fazer, tudo bem, procura um outro colega da tua área, discute na tua clínica, vocês fazem a discussão, conversem com outra clínica, chamam um profissional para fazer a supervisão de um caso, para trazer outras perspectivas. Porque Uhum. isso vai favorecer o desenvolvimento de todo mundo a pensar sobre o caso. E aí a gente sabe que quem vai ganhar. E, e, e isso é faz um diferencial dentro do plano de tratamento da criança, porque dentro da nossa prática clínica lá na Ciranda, a gente tem isso como estratégia. Todos os casos, independente da profissional que esteja sendo a referência, a gente discute, a gente troca, e com fono, e com psico, e com nutri, mesmo a pessoa que não atende a criança, a gente faz a discussão de caso dessa criança, assim, a gente discute os aspectos, discute as queixas, discute o funcionamento, porque isso só favorece a ampliar o olhar para essa criança e muitas vezes eu tenho as minhas sensibilidades, né, enquanto profissional. O outro tem outras sensibilidades. E isso só vai nos agregando tanto na nossa prática quanto no tratamento para essa criança. Então, Uhum. sim, faz sentido. E aí tem outro ponto que eu quero colocar, talvez para encerrar, e que eu acho super, que é algo que me encanta dentro da abordagem com que eu trabalho, que é o desafio na medida certa. Acho que a Ana comentou.
quando que a gente começa a gerar incômodo na criança e quanto ela tem que suportar um minimamente de desconforto, muitas vezes, para encarar esse novo desafio. Então, dentro da abordagem da integração sensorial, a gente usa disso. O desafio na medida certa. Não pode ser tão difícil, mas tem que ter um desafio, porque senão a gente não gera resposta adaptativa. A gente não gera nova resposta a esse cérebro, a gente não plastifica esse cérebro, né? Então, tô muito tempo favorecendo, tô muito tempo em zona de conforto com essa criança, em que momento que eu tenho que avançar? Eu acho que é bem o feeling, né? De sentir que Sim. tem que ter um desafio minimamente para que essa criança possa, de fato, gerar uma nova sinapse e, de fato, a gente conseguir avançar. Então, é algo assim que eu vejo lindo, que é lindo no processo dessa abordagem, sabe? O Uhum. quanto a gente precisa se permitir a também muitas vezes assim organizar esse nível de expectativa nós mesmos enquanto terapeutas assim. Muitas vezes eu tô lá na frente com uma perspectiva lá na frente com essa criança, mas ela não tá lá ainda. Uhum. Então, muitas vezes tem que retroceder e entender qual que é o desafio na medida certa para essa criança para ela avançar. É, é, Então, é isso que me encanta tanto nessa abordagem. é, é o que a Marsha Dunklin fala muito, que é o ask, né? Ela diz o pedido da tarefa. Se a gente faz um pedido e uma tarefa que é lá na frente, muito longe, que o desafio é muito grande, a criança, não vai conseguir, talvez, pode ter a frustração Uhum, emocional e pode ter o desconforto tão grande que retrocede as outras coisas que a gente já conquistou. E tem o uhum, pedir um passo na frente. Então, o que que seria o próximo passo da criança que come tal coisa de tal forma? Modificar uma coisa? Se a criança não senta na mesa, pedir para ela comer um prato cheio é um pedido lá longe. Agora, ela sentar na uhum, mesa com aquela coisa que ela já gosta é um próximo passo menor que vai ser um desafio, mas dentro ainda do que a gente sabe que a criança não vai sofrer naquele lá longe, né? E uma ressalva de quando a gente pega as famílias e está fazendo essa avaliação, às vezes a nossa conduta é mais preservada de primeiro ter todo o conforto para daí começar a dar os passos e ter esses desafios para ter a evolução, né? Porque às vezes a gente pega também famílias com tanto trauma, a criança com o alimento, com o momento de refeição, a uhum, família com o momento de refeição, com o estresse com a criança, com diagnósticos que a gente não consegue entrar e já dizer, ok, onde que ela tá, já vamos dar mais um passo. Vamos fazer o desafio, porque eles não vão dar conta. Então, a nossa tarefa inicial é organizar, né? Organizar você, sensorialmente a criança, a psicoemocionalmente a criança e a orientação parental, a fono, as habilidades, as habilidades alimentares gerais e motor oral. Então, a gente primeiro sente, vamos ficar bem para começar a dar esses passos para poder ter essa evolução, né? Porque eu também acredito que a gente tem que ter a relação, tem que ter a base, tem que ter o conforto, mas a gente também pode ajudar a dar os passos para seguir e não ficar só na base, que é o que vai dar força para aquilo, mas a gente pode ajudar a criança a dar os passos, né? A uhum. família a dar os Sim. passos. Eu falei esses dias a respeito do livro do Brain Body Parenting. E eu acho que isso que vocês estão falando desses desafios, ela fala muito, essa autora fala muito sobre, tá relacionado às questões do trauma, mas tá relacionado a sentir-se seguro. Então a criança vai dar o próximo passo no momento que ela sentir-se segura. E a gente saber fazer essas identificações dentro do corpo, saber fazer, dentro do corpo não, saber fazer a leitura que esse corpinho está sinalizando, o que esse comportamento está sinalizando, o que que essa autora especificamente ela chama de plataforma. Então, como que a plataforma está funcionando? Então, como que essa conexão cérebro e corpo está funcionando? E quando a gente consegue, por exemplo, dentro da terapia, entender como que essa criança manifesta conforto e desconforto. Então, a importância da gente entender o que que é sinal de estresse, o que que é sinal de conforto, para daí a gente também poder ajudar ela a se sentir segura a dar esse próximo passo. Então, acho que todos Uhum. esses mecanismos de regulação são muito importantes, né? O Ai, olha. famoso vínculo, né? Aham. Acho que a gente poderia ficar horas e horas falando mais, mas primeiro agradecer porque foi maravilhoso, a Dorian.
que não dá pra chamar de Ana, a gente fica se chamando de Ana, muita Ana. A Dorian foi maravilhoso. Tu trouxe vários pontos, assim, pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente organizar, pra gente revisitar, né, pontos. E trouxe muita coisa que eu acho que pra quem tá começando vai ser novo. Vai ser muito novo de entender. Trouxe essa visão Uhum. do sensorial ter várias vias que se comunicam, que muita gente fica só no sensorial encostar e não toda essa complexidade que tu trouxe. Então, acho que foi incrível. Eu adorei muito tudo que tu trouxe, que a gente conversou. Fez muito sentido e foi muita informação, muito boa. Eu gostei bastante. Eu também queria agradecer muito a tua disponibilidade, Ana, de estar aqui, desprender o tempo. Tu tem a tua filha pequena, e aí tu tá aqui junto com a gente para compartilhar essa informação, e é uma informação muito valiosa. E eu gosto muito da forma como tu comunica, porque tu fala da tua prática, a forma que tu fala, a gente consegue. É complexo? Sim, é complexo, porque não é simples, mas é possível de entender, é possível parar e pensar. E os pontos, e concordo com tudo que a Ana falou, e esses pontos de reflexão mesmo. E mais uma vez eu termino agora a gravação pensando e refletindo de novo sobre quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue refletir sobre o que aquela criança, aquela família precisam, independente do termo, independente do diagnóstico, acho que conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente consegue absorver, melhor. Quanto mais a gente conseguir refletir sobre o caso, enfim, sobre as questões, melhor. Então, de coração, muito, muito obrigada. Que episódio valioso. Ai, tô com o coração transbordando aqui de amor. Uma pelo convite, né? Grata pelo convite, pela confiança, né? Enfim, é, tentei ser o mais clara possível, mas entendo o quanto é complexo, assim, que muitas vezes até eu dentro da da minha prática fico, meu Deus, onde é que eu consigo organizar todas essas informações e montar o meu raciocínio, né? Então, a gente que estuda principalmente a TO com a integração sensorial, a gente tem essa complexidade e a gente precisa sempre estar revisitando e revendo os conceitos, porque realmente são complexos, né? Mas eu acho importante de salientar aqui nessa gravação, assim, algo que a gente tem falado muito dentro da nossa prática. É importante o diagnóstico, é importante a gente ter, né, as avaliações, mas o mais importante disso tudo é poder entender e fazer uma leitura do funcionamento dessa criança e dessa família e entender onde é que está a queixa, sabe? Porque antes de tudo isso é uma criança e é uma família, né? Uhum, E a gente se responsabilizar o máximo que a gente puder dentro dessa convocação, quando a gente é contratada, né, a prestar esse serviço para para essas famílias, né? uhum, Então, não esquecer do acolhimento, o acolhimento é super importante, mas antes de tudo, entender e se colocar sensível, né? Se colocar sensível ao que vai se apresentar dentro do setting e fora do setting terapêutico. uhum. Perfeita. Obrigadão. A gente que agradece.